Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, porque se não fosse por Ele, não estaríamos aqui, né? O ar que respiramos, nossos corações ainda batem em nossos peitos com grande vigor, tudo para a honra e glória dEle, porque Ele permitiu que estivéssemos assim. Abram as Escrituras, irmãos, em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Livro de Tiago, capítulo 4, no verso de número 7. Amém, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ouso entrar em tua grandiosa presença mais uma vez, e quero clamar a Ti nesta noite, Senhor, para que o Senhor possa abrir mentes e corações, possa quebrantar nossos corações essa noite, Senhor. Dai-nos entendimento da Tua palavra, dai-nos sabedoria, faça-nos digerir desta palavra corretamente, Senhor, e que não sejam de vãs palavras entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas que seja uma palavra que seja ouvida e digerida corretamente, com temor e tremor de Ti, Senhor. Eu lhe peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero falar hoje, essa noite, sobre tentação. Tentação, que hoje é uma palavra que quase não é pregada nas igrejas, mas é uma palavra muito necessária, porque nós vivemos nossas vidas sendo tentados por alguma coisa, né? Não sabemos, às vezes não sabemos se estamos realmente sendo tentados, mas nós só sabemos quando caímos em tentação. E a palavra de Deus diz aqui para sujeitarmos a Deus, ou seja, sermos dele, entregar nossos corações a Ele, darmos nossa vida, cada passo que dermos a Ele, e diz aqui em seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus aqui está dizendo que se nós resistirmos a cada tentação, a cada proposta que o inimigo vem nos mostrar, nós vamos resistir. Nós temos a capacidade de resistir, porque o Espírito Santo está o tempo todo ao nosso derredor, esperando que nós resistimos. Um exemplo disso, irmãos, está lá no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 4. Se os irmãos quiserem acompanhar, Lucas capítulo 4, que diz exatamente assim: a tentação no deserto de Jesus, né? Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para orar e jejuar por 40 dias, no 40º dia ele foi tentado por Satanás. E a palavra de Deus diz assim, né? Vamos ver. A partir do versículo 3. O diabo disse: se tu és filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que se procede da boca de Deus. E o diabo, levando ao alto de um monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse: dar-te-ei aí de todo este poder e a tua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Porquanto se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: arreda-te daqui, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus apenas adorará, e apenas a Ele servirás. Levou também Satanás
a Jerusalém, e pô-los sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que acerca de ti mandará os teus anjos que te guardem, que se tornem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em coisa alguma, em pedra alguma. E respondendo Jesus lhe disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse aqui, irmãos, é um exemplo de como se vencer a tentação. Se os irmãos notarem, estamos falando do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é imaculado, que é sem pecado, mas Ele está nos dando exemplo aqui, irmão, de como, um dos exemplos de como vencer uma tentação. Se Satanás vier lhe tentar, se proteja com a palavra, se proteja com as Escrituras, se proteja lembrando do que Deus lhe prometeu, do que Deus está te dando, do que Deus está lhe concedendo a cada dia. É por isso que a palavra aqui do Senhor diz, não só aqui, mas também em Deuteronômio, diz que não só de pão vive o homem, mas também da palavra que se procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra é o alimento das nossas almas. Sem elas não teremos como sobreviver espiritualmente às artimanhas de Satanás. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Ele, por 3 vezes, ele foi tentado de certa forma, ele conseguiu levar a palavra, para pegar a palavra como uma espada para se defender. Ele usa como escudo, mas usa como espada para atacar a todas as obras de Satanás, para que ele não errasse, porque Jesus não tem como errar, ele é imaculado. Satanás tentou fazer Jesus fazer o que ele não queria, que ele nunca faria, assim como ele fez também. Vamos lá, em livro de Jó, vamos lá, irmãos, por livro de Jó, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Livro de Jó, capítulo 1, do versículo 20 até o 22. Jó, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Olha o que diz a palavra de Deus aqui neste momento. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se à terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e eu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Às vezes os irmãos já devem estar pensando, mas ele está lendo no final do capítulo. Exatamente. O que aconteceu com Jó aqui? Nos versículos anteriores, Satanás veio a Deus conversar com Deus, dizendo, né? Aliás, Deus veio até Satanás e disse: está vendo o homem que está à terra? É meu servo Jó, que é temente a mim. E Satanás falou: então me deixa eu fazer o que eu quiser com ele, quero ver se ele vai ser temente a ti. Pode fazer o que quiser com ele, assim disse Deus. Pode fazer o que quiser, mas só não tira a vida dele. Assim foi feito. Satanás veio aqui e destruiu todos os bens de Jó. Jó era muito bem sucedido de vida, financeiramente, não era apenas espiritualmente, mas financeiramente. E Deus permitiu que Satanás fizesse o que ele quisesse com Jó, para tentar tirar ele dos caminhos de Deus. Mas Deus, como diz lá em 1 Reis capítulo 8, 1 Reis capítulo 8, na oração de Salomão, que Deus fala assim, o rei Salomão tinha uma sabedoria tão grande, que em oração ele disse assim: somente tu, Senhor, conhece o coração do homem. Quando o rei Salomão disse isso, ele disse que ninguém além de Deus
sabe do coração do homem, sabe o que se passa no coração do homem. Ou seja, o diabo, ele não conhece o coração do homem. Ele conhece por ouvir o que o homem fala, o que expressa o homem, tudo que o homem faz, ele sabe, mas o que passa no coração do homem, ele não sabe. Então aqui, o que quer dizer a palavra? Que Deus, ele permitiu que Jó sofresse todas essas atribulações, porque ele sabia que ele nunca iria se render ao que o diabo fez com ele. Porque o diabo ele queria que Jó, que estava tão bem sucedido, não fez nada para Deus, não fez nada. Ele simplesmente era um homem adorador, um homem santo, puro, nos caminhos do Senhor, reto. Mas o diabo, ele queria ser um sabidão, ele queria ser alguém que, como diz na palavra já, que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, quando ele queria tomar o trono de Deus, né, no céu. Ele queria simplesmente derrotar Jó, mas Deus já sabia, ele não vai fazer isso, eu tenho certeza, porque eu conheço Jó. Satanás não conhece, ele vai cair por terra. E olha o que a palavra diz aqui, que Jó se humilhou, jogou seu rosto sobre a terra. Ele disse que nu saiu do ventre da mãe, e ele vai tornar para lá. Ou seja, tudo que ele tinha e tudo que ele conseguiu, foi Deus que deu para ele. Foi Deus que pela misericórdia, pela graça, quis abençoar Jó com grandes riquezas e tudo mais, como está cumprindo na palavra: buscai primeiro o reino de Deus, e assim serão acrescentadas todas as coisas. Ou seja, quando você busca primeiro a Deus e se preocupa com outras coisas depois, Deus vai te agraciar, mas no tempo dele. Se você deseja ter alguma coisa, ore, se for da vontade de Deus, ele vai te dar, e amém. Assim aconteceu com Jó. Tudo que ele tinha, ele resistiu, vendo tudo que aconteceu. O que ele perdeu? Animais, plantações, sua casa, seus filhos, perdeu tudo. Tinha muitos filhos, e ele perdeu tudo. E a Bíblia diz aqui que, olha só, apesar de tudo isso que aconteceu com ele, está escrito aqui no versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele em momento algum, nem na boca dele e nem no seu coração, ele blasfemou contra Deus. Por quê? Porque ele foi rígido, ele confiou no Senhor, ele tinha certeza que, se independente do que acontecesse com ele, se ele morresse naquele instante, ele tinha certeza da sua salvação, porque Deus era com ele, ele era temente, ele era um homem íntegro, um homem reto aos caminhos do Senhor. Olha só um exemplo para nós seguirmos também, irmãos, a sustentarmos a nossa fé no Senhor. Se nós temos alguma coisa, de repente você é pai, você é mãe, você perde um filho num acidente, você fala assim: nossa, mas eu faço tanta coisa certa, faço tudo certo, eu oro, jejuo, entrego dízimo, faço tudo corretamente, mas por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou minha filha? Por que Deus levou minha mãe assim, meu pai, meu avô dessa forma, meu primo, minha prima, minha tia? Por que Deus fez isso? É porque Deus sabe o que faz. Como ele disse aqui, faz o que quiser, só não mata ele, porque Deus sabia que Jó não blasfemaria de jeito nenhum. E se você vive uma situação dessa, ou já viveu, ou ainda vai viver, lembra do que Jó passou. Imagina, eu esqueci de falar de outra coisa, né, que ele passou. Não perdeu tudo aquilo lá. Satanás viu que ele perdendo tudo aquilo ainda, ele falou: vou jogar uma lepra nesse homem, agora ele não vai aguentar, agora ele vai cair, não aguenta. E Jó veio aqui e falou que tudo que ele tinha era de Deus. Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o que a gente tem que fazer é resistir a tudo que for acontecer, porque a gente tem que pensar, irmãos, que Deus está acima de todas as coisas. A gente tem que ter fé. Olha, como eu falei alguns dias atrás, aconteceu já, se não uma, ou pelo menos umas 2 vezes na minha vida, aconteceu algo terrível, assim, que o diabo apontava o dedo para mim e falava: você não vai aguentar,
Mas olha, não foi fácil, não é fácil, irmãos. Mas a gente tem que resistir, a gente tem que lembrar que tem um Deus acima de nós, que cuida de cada um de nós, que sabe o que se passa nos nossos corações. Então, se nós observarmos a palavra, olharmos para a cruz, olharmos para Jesus e focarmos apenas nele, nós teremos vitória. Não há vitória sem resistência. É a mesma coisa um soldado numa batalha. O soldado vai para uma guerra sem saber o que pode acontecer, mas ele tem a fé que vai vencer. Se ele partir, se ele chegar a partir, é porque Deus permitiu que ele partisse, mas a gente tem que compreender que tudo é pela vontade de Deus. De repente é por um bem maior Deus querer levar tal servo para morar com ele para sempre. De repente algo que não dá para entender agora. Nossa, por que tal coisa aconteceu agora? De repente lá na frente a gente vai ver, nossa, aquilo que aconteceu no passado está se cumprindo agora. Agora que eu estou começando a entender o porquê que aconteceu aquilo. E assim por diante, irmãos. Agora eu vou dar o último exemplo aqui, rapidinho aqui, lá em 2 Samuel, capítulo 11, se os irmãos quiserem acompanhar, 2 Samuel, capítulo 11, aqui nessa palavra, irmãos, vai falar sobre o rei Davi. É um dos reis assim que pisaram na terra, que tiveram mais integridade, até nos dias de hoje, né? Era chamado segundo coração de Deus. Ele era um homem de extrema confiança de Deus, assim como foi com Jó, né? Só que aqui eu não vou falar de algo maravilhoso de Davi. É um acontecimento terrível que aconteceu na vida dele. Lá em 2 Samuel capítulo 11, aqui a partir do versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real, e viu no terraço a uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E trazendo ela aqui, se deitou com ela, e ela tinha purificado da sua imundície, e então voltou para a sua casa. Olha aqui, ó. Presta bastante atenção agora, irmãos. Davi, um homem que era reto, firme na presença do Senhor, ele chegou a um reinado poderosíssimo, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Ao lado de Saul aprendeu a batalhar. Deus colocou ele do lado de Saul já ungido. Cresceu ao lado de Saul, adolescente, manuseou espadas, venceu guerras e muitas guerras, até trazer o seu reino verdadeiramente em paz de verdade, né? Quase paz, né? Porque nessa época ainda estava acontecendo algumas guerras de alguns inimigos que faltavam derrotar. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que estava o tempo todo vigiando, aquele que estava o tempo todo ali observando as escrituras, orava ao Senhor, em um certo momento ele deixou de vigiar. E aqui a palavra do Senhor diz que ele viu uma mulher se banhando no terraço da sua casa real. Suponhamos que ele estava em seu palácio, na sua casa, de repente num quarto dele, que dava de janela para uma outra casa dessa mulher, que no caso era Batseba, mulher de Urias, um dos maiores soldados do exército do rei Davi. E olha só o que Satanás fez: montou todo o cenário, colocou essa mulher lá, e fez com que Davi, olha aqui, ó, aconteceu a hora da tarde, ou seja, já era bem tarde quando isso aconteceu, e Davi foi levado seus olhos a fixar aonde não devia estar olhando. Aonde? No pecado. Porque o diabo, ele quer que você peque, não importa o que seja o pecado, ele quer que você peque, quer que você saia dos caminhos de Deus, quer que você erre e se desgrace por inteiro. Ele quer te destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir.
Ou seja, precisa de mais alguma coisa? Não precisa falar mais nada. Isso já descreve o que Satanás quer para nós. Ele quer a nossa ruína, porque ele sabe que nós temos a oportunidade de sermos salvos, e ele não. Então ele aqui, mesmo sabendo que Davi era tão forte na presença de Deus, Davi infelizmente se deixou levar por uma vigília. E olha só, a Bíblia diz aqui que ele sempre acompanhava os seus soldados na guerra. E ele, nesse momento, ele decidiu ficar, porque disse ele que queria resolver assuntos do reino. E ele ficando só ali, mesmo tendo mulheres, né? Da mesma forma, ele deixou uma brecha. O que seria essa? Ele deixou de ir para a batalha, lutar pelo seu povo. O que a palavra de Deus quer dizer para nós essa noite? Você parou de lutar? Você parou de lutar contra Satanás? Contra as hostes espirituais do inferno? Se você parou, tem uma má notícia para você. Se você continuar correndo da batalha, vai acontecer isso aqui, ó. O diabo vai conseguir entrar numa brecha sua e vai te destruir. Isso se você não vigiar. O Davi ele deveria ter vigiado como? Se ele tivesse ido para a guerra. Se ele tivesse ido para a guerra, se tivesse ido para a batalha, isso não teria acontecido. Será que você, essa noite, está passando pela mesma situação que Davi passou? Você está correndo da luta? Você está pregando ou você está correndo da pregação? Você está levando o evangelho para as pessoas ou você está ficando com o evangelho apenas para si? Porque a palavra de Deus diz: ide e levai o evangelho, a palavra de Deus, a toda criatura da terra. Você está nesse momento em qual situação? A mesma situação de Davi ou a mesma situação de Jó? Irmãos, a batalha é dia e noite. Não podemos dar mole para o inimigo. Se nós pararmos de lutar, pararmos de batalhar todos os dias, se nós pararmos de orar um dia sequer, esse dia que a gente parar de orar é a hora que o diabo vai entrar para destruir sua vida e a vida da sua família. Por isso, irmão, nesta noite, eu falo para vocês, não deixem de orar. Não deixem um dia sequer de orar. Daniel orava 3 vezes no dia, e era um homem fiel e firme. O Senhor deu dons de visões a Daniel. Quem sabe você sendo fiel ao Senhor, o Senhor também não venha lhe dar um dom de pregar, um dom de falar em línguas, um dom maravilhoso que está te esperando. Só você, de repente, estando na situação de Davi, você se arrepender deste caminho, porque Davi aqui, irmãos, ele pecou sim, ele cometeu um ato terrível, porque ele não apenas adulterou com Batseba, mas ele mandou que os soldados matassem Urias, para que ele não soubesse que Batseba estava esperando um filho dele, de Davi, sendo que ele estava na batalha. Seria estranho a mulher do nada aparecer grávida e ele na batalha. Então aqui a palavra de Deus diz aqui no versículo 15 aqui, que Davi, sabendo disso, ele pediu para que Urias viesse, deitasse com Batseba, para que ele falasse que o filho seria dele. Olha onde que chegou Davi. Olha onde que Davi chegou. A que ponto Davi chegou. E outra coisa, ele não apenas ele não conseguiu o que ele queria, que Urias se deitasse com a mulher dele, para que falasse que o filho fosse dele. Então ele mandou que o próprio Urias levasse uma mensagem a Joabe, comandante do exército de confiança do rei Davi, para que colocasse ele à frente da batalha e tirasse todo o exército e deixasse Urias na parte mais pesada da batalha, para que ele fosse ferido e morto. Olha onde que Davi chegou. Ele cometeu adultério e um assassinato, um homicídio de um homem fiel a ele, fiel a Deus. Meu Deus do céu, olha onde, irmãos, para pensar, olha onde que o pecado pode nos levar, olha onde que pode ir a nossa mente, a capacidade de Satanás de trabalhar na nossa vida. Se Davi tivesse feito como Jó fez, ele não teria caído em adultério. Ele batalhou, ele lutou até o fim.
e resistiu e não pecou. É o que temos que fazer, irmãos, porque se nós desviarmos daquilo que Deus nos colocou para fazer, ou seja, servi-lo fielmente, orando, jejuando, lendo a palavra, se alimentando dela, nós não teremos como cair de forma nenhuma, nenhuma tentação, nenhum tipo de pecado, não cairemos em buraco nenhum. Amém, irmãos? Olha, guarde essa palavra no seu coração, mas não apenas não deixa guardado aí não, espalhe para as pessoas que são próximas de vocês, para os seus conhecidos, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão aí precisando de salvação, precisam ouvir a palavra, precisam de uma palavra de conforto. Não fuja disso, irmãos, não faça como Davi, não fuja da batalha, siga em frente como Jó, faça como Jesus, resista com a palavra, use a palavra para se defender, porque somente assim você, irmão, você, irmã, vocês vão conseguir vencer, em nome do Senhor Jesus, vão vencer sim. Que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima e excelente noite. Amém.